Bom, vamos aprender um pouco sobre os input groups no Bootstrap. Os inputs, como você já deve conhecer, são elementos aí é, para inserção de caracteres, seja ele texto, números ou qualquer outro tipo de caractere. E com o Bootstrap nós podemos dar aí vários visuais aí aos nossos inputs, como por exemplo esse nosso exemplo básico aqui, nós temos uma pequena indicação, um arroba, que seria o username, que seria para o usuário digitar aqui o seu e-mail. E aqui nós temos aqui esse mesmo efeito, porém que no lado direito. Lembrando que esses itens que está aqui do lado não são fixos, não são ícones, eles são letras, então você pode digitar aqui qualquer caractere que você desejar e vai obter essa aparência que vocês estão vendo aí no site. Bom, como vocês podem ver aqui temos formatado como dinheiro, e aqui nós temos um exemplo de URL onde a gente dá aqui tipo uma dica de como o usuário deve digitar a informação do lado. Então nós temos aqui a nossa div input group. Então tudo que tiver dentro de um input group é, ele vai unir aqui e vai ficar dessa forma. Então como você pode ver, nós temos uma div com uma classe input group. Temos um span com a classe input group add-on. Nós temos aqui um arroba, que é exatamente essa classe que dá esse efeito aqui ao nosso input. E nós temos um input aí com a classe form control e um placeholder com username, que seria o nome que fica logo aqui, que fica dentro do nosso input. Podemos copiar esse exemplo. Aqui nós temos todos os exemplos. A única coisa que muda aqui é a posição do nosso span em relação à esquerda e à direita. E a do nosso URL, nós temos aqui um for, porque quando a gente clica aqui, ele já vai direto para... Ele muda o foco aí direto para o nosso input. Bom, eu vou copiar todos esses exemplos aqui. Vou copiar. E como a gente já entrou em outro assunto, eu vou salvar como. E eu vou digitar aqui como input groups. E vou salvar como uma outra página. Vou fechar a anterior. E mais uma vez vamos apagar todas exceto as nossas três, que equivale ao nosso container, row e coluna. Bom, então vou colar aqui. Vou organizar o conteúdo da nossa div, utilizando aqui o tab. Pronto, temos aí uma estrutura. Vou salvar e posso já visualizar aqui no nosso navegador, aqui no Google Chrome. E como vocês podem ver, ele assume aí o tamanho total do nosso navegador. Caso a gente queira, nós podemos modificar. Caso a gente queira, nós podemos modificar o tamanho. Por exemplo, posso botar tamanho 6. Ele vai se ajustar a metade da página mais ou menos. Aí de acordo com vai ficar de acordo com a sua necessidade. Para separar, se você quiser, você pode colocar um BR aí entre cada um. Só para dar uma separada entre um e outro. Pronto, então você tem aí um efeito bem bacana. Caso vocês queiram mudar aí algumas opções, é possível. Por exemplo, o placeholder você pode botar aqui, mudar para, por exemplo, o usuário.
Aqui também eu vou deixar só o username mesmo, não tem tanto, é mais para que vocês entendam como é que funciona. Por exemplo, aqui onde tem um arroba, ele está entre o spam, eu posso até colocar, por exemplo, um número aqui para dizer para o usuário pode digitar só números. Então ele mudou aqui. A mesma coisa que vale ao nosso segundo exemplo, que no caso seria à direita. A indicação seria à direita, então basta colocar aqui o spam após o nosso input. E nesse outro exemplo, basta a gente colocar dois spam, um informando o tipo da moeda, o cifrão da nossa moeda. Em seguida o input. E logo em seguida nós temos a outra informação que pode ser qualquer valor, não só esse 00 no final aqui, mas como a gente está indicando dinheiro, então ele meio que indica aí mais ou menos como é que o usuário tem que digitar o valor. Bom, então nós temos aqui também o URL, que quando ao clicar o foco muda aqui para o nosso input, e para isso a gente utiliza o for. Como vocês podem ver aqui, nós temos um label for basic URL. E como o nosso input está com o ID basic URL, então quando a gente clica aqui na nossa label, ele muda o foco para o nosso input. E aqui também não tem tanto segredo, temos a mesma configuração que o outro, porém aqui nós temos um spam input group add-on igual ao outro, nada de diferente, porém com uma URL aqui entre o nosso spam e logo em seguida vem o nosso input. Então aqui basta que então aqui foi só atualizar. Pronto, nós temos aí o nosso exemplo simples de input. Bom, aí que nós temos a opção também de aumentar a largura, ou seja, de aumentar o tamanho, é o size. Na própria div nós podemos definir aqui, por exemplo, input group LG. Nós podemos definir aqui como input group LG. Vou salvar, vou atualizar. Então percebam aí que aumentou o tamanho do nosso input, e aqui o padrão ele deixa aí como se fosse o médio, e o menor nós temos o SM, então eu posso mudar aqui para SM. Venho aqui, posso atualizar, então temos aí o tamanho menor. Se eu quiser deixar normal, basta que eu retire aqui essa classe, vou salvar, atualizar, então nós temos aí o tamanho normal. Mas nós temos mais algumas opções agrupadas, como por exemplo checkbox com input e radio button com input também. E aqui nós temos uma opção, inclusive aqui nós estamos criando uma row e uma coluna de tamanho 6. Se a gente quiser pode até desconsiderar essa row, mas para questão de organização é bom criar uma outra linha, porque não se une aí com as outras que a gente já tem. Então eu vou copiar todo o meu conteúdo. Então nós temos aqui uma div input group. Temos os nossos spam, um input do tipo checkbox dentro da nossa spam por questão de organização. Temos outro input do tipo text. E aqui nós temos uma outra coluna, que é essa que vai ficar ao lado aqui, onde nós temos um radio button e um text e um input do tipo texto, onde como eles estão dentro da classe de input group, então eles vão ficar agrupados. Eu posso copiar essa nossa opção, volto aqui no Dreamweaver e eu posso
colar ele aqui, ele vai criar uma outra linha com uma outra coluna. Eu posso salvar, vou atualizar, posso dar um BR aqui, BR vezes 2, então temos 2 BR, ele separou aí os nossos exemplos. Lembrando que cada um desses elementos também pode ser utilizado dentro de um formulário e enviado as informações para banco de dados com PHP, por exemplo. É lógico que isso aqui tem que estar dentro de um formulário, ou até mesmo usar a jQuery, a forma que você desejar para enviar os dados para um banco de dados. Bom, nós temos aqui também os buttons, que no caso é agrupado aqui um input com um botão, um input de texto com um botão. E geralmente é bem bacana aqui utilizar esse exemplo para sistemas de buscas, para criar campos de buscas. Então fica bem legal aqui, lógico, mudando essas opções. Então vamos copiar aqui essa div, vou copiar e vou colar aqui. Lembrando que aqui nós estamos criando mais uma linha. Então sempre que você quiser criar uma linha também do Bootstrap, você pode usar uma outra row dentro do nosso container. Eu geralmente costumo separar cada bloco por um container, por exemplo, o primeiro container com cabeçalho, o segundo container com conteúdo e o último com rodapé. Mas aí vai de acordo com cada um. Isso a gente vai ver aí mais para frente no projeto final. Bom, então temos aqui as nossas opções. O botão, se você quiser mudar aqui, basta aqui buscar placeholder. Você pode botar aqui buscar por, então os 3 pontos, e aqui seria a mesma coisa, só que aqui no caso ele vai alinhar, ele vai estar alinhando aí à direita, por aqui no botão buscar, e aqui buscar por. Vou salvar, vou atualizar. Então notem aí que nós já temos aí um botão bem bacana aí para utilizar num sistema de busca. Posso dar aqui um BR vezes 2, tab, salvar, só para separar e que a gente possa ver melhor aí o nosso exemplo. Temos aí mais um exemplo de input. E nós temos aqui também os nossos buttons com drop down. Ao clicar no botão ele abre aí um submenu. Então ao clicar ele abre um submenu, porém ele está agrupado aqui com input. Então como vocês podem perceber, nós temos aí um código enorme. Basta copiar e a gente adaptar do jeito que a gente quer. Eu posso vir aqui, por exemplo, aqui mais um BR, vou colar. Então perceba aí que o código é enorme, então sinceramente você iria demorar um tempão para ter memorizar esse código. E como a gente já conhece a maioria dos nossos elementos, por exemplo, aqui nós temos um L com drop down menu. Então a gente já sabe que essa opção aqui será o submenu, basta a gente modificar os itens de lista. Se a gente não quiser separador, então divide, então apaga essa opção. Caso a gente queira criar mais separadores, basta copiar esse item e colar no local onde você deseja adicionar um separador.
Então vamos atualizar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Esse action, vocês podem pôr o nome aí do que é, por exemplo, pode ser a ação mesmo. Aí aqui digamos que a gente vai criar aí um sistema, é, não sei, buscar, é, cadastrar, coisa que não tem nada a ver, porém é só um exemplo. Deletar e assim por diante. Bom, nós temos aqui outras opções também, que seria o nosso, que seria alinhado à direita. Então perceba aí que fica bem bacana aí para você estilizar o seu site. Bom, lembrando que esses aqui é o que está alinhado à direita. Então, alinhado à direita. E aí, se a gente quisesse mudar aqui, basta igual ao exemplo anterior, basta mudar aqui o item do nosso botão. Esse span aqui é aquele botãozinho, aquela setinha que ele cria. E o nosso drop down, o que está dentro do nosso UL, na lista LI nós podemos mudar aqui os nossos links e colocar os links que a gente desejar. Nós temos aqui o Segmented Button, que é praticamente a mesma coisa, porém é, são botões com subdivisões. Sinceramente tem algumas coisas aqui que não me agradam. Apertei errado aqui. Input Groups. Segmented Buttons. Então Ctrl C. Vou colar aqui no nosso exemplo. Colei. Vou dar um tab para organizar. Aqui BR. Vou salvar. Bom, vai ficar faltando aí os itens. Como a gente pode ver aqui, ele já, inclusive ele não reconheceu, porque nós temos que colocar aqui o botão e drop down menu. Então nós podemos até mesmo copiar essa opção. Podemos colar aqui abaixo do nosso item. Vou salvar, vou atualizar. Nós já temos aí um atualizado, porém ele não está subdividido. Então para fazer isso a gente teria que pegar aqui, deixa eu ver, então nós teríamos que pegar aqui essa opção. A gente pode pegar aqui esse exemplo, drop up variation, ou até mesmo esse. Nós podemos pegar, então nós podemos pegar aqui esse drop up variation e podemos colar aqui dentro do nosso exemplo. Vou apagar aqui esse anterior que a gente criou. Posso apagar e eu vou colar o nosso exemplo. Vou vir aqui, vou dar um tab para organizar
Então nós já temos aqui os nossos menus. Basta a gente criar aqui os nossos sublinks, os nossos submenus. Vou atualizar. Então perceba aí que nós já temos aqui um efeito. Como a gente não criou aqui os subitens, os LIs, basta que eu venha aqui. href. Fechar aqui dentro do LI a href, jogo da velha. Eu vou pôr aqui como menu 1 e aí vai criando os menus que a gente precisar. Deixar aqui da forma que está, só para a gente ver o exemplo. Pronto, então nós temos aí o nosso nós temos aí as nossas opções de botões. Aqui está drop pop-up, porém nós podemos mudar aqui os nossos nomes. Cadê? Vejamos aqui. Podemos mudar aqui menu. Mudamos aqui para menu e aí a gente pode copiar essa nossa opção. São dois botões e o nosso L, LI, e podemos colar aqui na segunda opção. Podemos atualizar e temos aí o menu, o botão de menu alinhado à direita. Inclusive aqui para corrigir essa opção aqui, porque isso aqui está a ordem invertida, basta que a gente venha aqui no nosso deixa eu só me ver aqui, teria que ser depois da nossa. Bom, então basta copiar aqui esses spam e pôr eles antes dos nossos botões. Vou atualizar. Então para a gente corrigir lá aquela falha, basta que a gente venha aqui, copie esse botão e cole aqui para depois do nosso outro botão do menu. Ele vai inverter aqui as posições e a gente já tem aí o nosso submenu. Inclusive aqui ele não ficou arredondado. Deixa eu só me ver uma coisa aqui.
E aqui no nosso segundo exemplo nós podemos copiar os nossos botões e nosso LLI. Podemos copiar aqui abaixo dessa informação de tem button and drop down menu. Então venho aqui, posso atualizar. Temos aí o nosso menu. Deixa eu só me ver aqui. Realmente tá igual, ou pelo menos parecido. Nós temos aí o nosso menu alinhado à esquerda e o nosso menu alinhado à direita. Bom, então nós temos aqui o nosso menu alinhado à esquerda e temos o nosso menu alinhado à direita. Nós temos aqui a nossa última opção de input, o multiply buttons. Como a gente pode ver aqui, são vários botões agrupados junto com o nosso input. E aqui é bem fácil de se utilizar. Nós temos uma div com a classe input group. Temos outra div com input group btn. E a gente acrescenta aqui os nossos botões. E depois a gente acrescenta o nosso aí o nosso input. Eu posso copiar aqui, copiar só um exemplo, que um é alinhado à esquerda, outro à direita, então só basta inverter as ordens aí. Vou dar um enter aqui, vou dar um tab para ajustar. Então aqui basta eu criar os meus botões ou os meus links também, lembrando que a gente pode criar links também. Vou aproveitar, vou copiar aqui esse botão e eu vou colar aqui. Eu posso ter dois botões, ele vai se ajustar, vai criar aí dois botões alinhado ao meu input. Ali nós temos um B. É lógico que aqui deve ter algum ícone, que até inclusive é uma boa também. Se você quiser, por exemplo, acrescentar ícones aqui, você já pode, por exemplo, dentro do botão, vir aqui com Span Class Gripcon, e aí pode escolher um outro, por exemplo, o Alert, e fecha o meu spam aqui dentro do botão. Caso você queira escrever alguma coisa, escreve. Se não quiser, deixa apenas o ícone. Aqui eu vou deixar apenas o ícone. No nosso menu aqui eu vou acrescentar mais um spam class Gripcon espaço Gripcon Apple, por exemplo. Vou fechar, vou salvar e vou atualizar aqui o meu exemplo. Então percebo aí que nós temos ícones ajustado aí ao nosso input. Deixa eu atualizar de novo com espaço. Pronto, temos aí o nosso exemplo, e como a gente pode ver aqui no nosso outro exemplo, seria ele alinhado à direita, que como eu disse, só basta inverter os lados. Eu vou colar mais uma vez, tab para organizar, e aqui eu posso copiar os meus botões ou criar outros e colar. Vou salvar, voltar no navegador, atualizar, e nós temos aí
alinhado à direita, ou seja, nossos botões aí alinhado à direita. Bom, então esses foram os inputs. Bom, então esses foram os input groups. A gente vai ficando por aqui, espero que tenha gostado. E se gostou, curtam, compartilhem, ajuda a divulgar o canal e até o próximo vídeo.